Olá, pessoal, 21 de fevereiro, mais um Domingão do Carlão ao vivo aqui para todos vocês de todo o Brasil, que não perdem nenhum programa do nosso querido canal do Boi. E você também pode assistir esse programa nas redes sociais do Fala Carlão daqui a pouquinho. Gente, hoje é um dia para lá de especial, nosso papo vai ser sobre carne, é isso mesmo, sobre carne. Essas duas moças lindas que vocês já estão vendo aqui na tela, a Juliana Chini e a Melina Kais, elas são especialistas na cadeia da carne, elas conhecem profundamente esse setor. Uma é engenheira agrônoma, a outra é economista. Bem, é o seguinte, antes de mais nada, obrigado pela sua audiência e obrigado a vocês, Melina, Juliana, pela presença aqui, viu? Quem fala primeiro? Obrigada a você, Carlão. É uma honra e um grande prazer estar aqui com você nesse domingão aí do Carlão. Pois é. E aí, obrigado, Juliana. Melina? Eu digo mesmo, estou muito feliz de estar aqui no programa do Carlão. E vamos lá, vamos bater um papo para lá de especial, com certeza. Escuta, aqui no programa do nosso Domingão do Carlão, quem acompanha o meu programa nas redes sociais também, lá no Fala Carlão, o pessoal já sabe, né? Eu sempre começo falando que ninguém nasce pronto, ninguém nasce economista, ninguém nasce engenheiro agrônomo e todo mundo tem uma linda história para contar. E eu queria começar por aí, eu queria começar sabendo da história de vocês. E eu vou começar pela Juliana. Ô, Juliana, eu queria saber o seguinte: por que você decidiu fazer economia? E antes de explicar por que você fez economia, eu quero saber onde é que você foi criança, como é que foi sua infância. E, geralmente, as pessoas, ao contar essa historinha toda, acabam desembocando lá para falar por que você é economista. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, viu? Imagina, eu que agradeço, Carlão. Bom, eu sou paulistana, né, da Gema, como costumam dizer, nascida aqui na cidade de São Paulo, na periferia, né, periferia de São Paulo, e tive oportunidade na minha infância aí de viver também no Rio de Janeiro, então costumo dizer que eu sou uma cidadã bem urbana aí, considerando, né, ter morado em duas grandes capitais aí do Brasil. E eu sempre gostei muito, né, de história, geografia, e alguns temas aí geopolíticos, por isso que eu acabei ingressando em economia, e depois mais especificamente no agro, porque eu fui fazer economia na Exalc, né, e aí a Exalc, por todo o seu background, por todo o seu histórico, né, principalmente o curso de agronomia, eu acabei ingressando, né, no curso de economia, mais focado aí no setor do agronegócio. Ei, gente, todo mundo aqui estudou. Você vai ver só, assim, você que não perde nenhum Fala Carlão, não perde nenhum Domingão do Carlão, vocês vão ver só aqui a categoria do povo aqui. Mel, não posso chamar de Mel, né? Mel, eu quero saber da sua história. Onde é que você nasceu? Como é que é? Eu sou ribeirão pretana, interior de São Paulo, nascida, criada aqui, atualmente vivo aqui, né? Lugar que eu moro, minha cidade do coração, cidade de interior aí bem grande, cheia de coisas para fazer, amo minha cidade, não quis sair daqui. Na verdade, saí daqui sim por 10 anos, né? Quando eu ingressei na faculdade, que eu fiz engenharia agronômica pela Unesp de Jabuticabal. Jabuticabal de Ribeirão dá uns 60 quilômetros, então eu morei em Jabuticabal durante 10 anos, que foi quando eu fiz a graduação, né, o curso de agronomia, e depois o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Então eu fiquei 10 anos morando em Jabuticabal. Quando eu terminei, voltei para Ribeirão e aqui continuo em Ribeirão, na minha terra maravilhosa do coração. Olha, eu já ia falar que você já tinha tomado muita cerveja nessa graduação sua, porque falar assim, ficou 10 anos no curso de engenharia agronômica, né? Eu ia falar assim, Jesus Cristo, viu? Meu Deus! Olha, eu comecei a tomar cerveja na faculdade, viu? Então quer dizer que foi isso mesmo. Foram uns anos na graduação, depois mestrado, doutorado, bebendo cerveja. Pode ter certeza que foi. Ô, Mel, que beleza, hein? Quer dizer que, olha, nós estamos diante aqui de uma dupla, uma economista, outra agrônoma, e vocês se juntaram, né? E o papo hoje aqui, a gente vai falar um pouco disso, para constituir
um negócio, eu diria, né, que é o Blog da Carne. Conta para mim, como é que foi essa história aí? Como é que tudo começou? Como é que essa moça que morou em São Paulo, depois morou no Rio de Janeiro, como é que você foi parar no curso de economia lá da Exalc e do curso de economia, como é que foi criar esse negócio chamado Blog da Carne? Legal, Carlão. Bom, a ideia surgiu justamente quando eu estava na Exalc, né? Estava fazendo o curso lá de economia e eu tive contato via marca Exalc com um projeto da FAPESP que estudava a percepção do produtor e do consumidor final em relação a diversos aspectos da cadeia bovina, e eu identifiquei que havia uma grande falha na comunicação da porteira, né, de dentro da porteira até o consumidor final. E aí, justamente, né, para mim, como já trabalhava com conteúdo, com marketing, enfim, era algo bem óbvio, né? Era só realmente produzir conteúdo para informar o consumidor final em relação a esses diversos aspectos aí de toda a cadeia de valor da pecuária. Então, surgiu a ideia do Blog da Carne, a gente começou a produzir conteúdos em diversas plataformas. Conheci a Mirella Kais, que é nossa sócia e irmã da Melina Kais, que está aqui, a Mel, e aí a gente começou a trabalhar em diversos tipos de canais, né, Mel? Principalmente o Instagram, que bombou bastante. Exatamente. Eu entrei como componente do Blog da Carne em 2016, né, que o Instagram estava ali no seu início, né? O Instagram acho que, né, foi criado ali por volta de 2011. Vocês me corrigem se eu estiver errada. Então, quando eu entrei, né, para o Blog da Carne, fazer parte do blog da Carne, dessa O Instagram, ideia... na verdade, começou mesmo depois do Blog da Carne, né? Porque se não fosse o Blog da Carne, o Instagram nem tinha, né? Tinha, mas eram aquelas fotos escuras, né? Vocês lembram, no começo do Instagram, umas fotos escuras, a gente colocava uns filtros nada a ver e tal. E então eu entrei em 2016 para fazer parte do Blog da Carne, porque as meninas estavam precisando de um apoio, justamente porque, como estava no início de todo esse boom, né, de querer passar conteúdo, informação, a gente precisava de muito conteúdo. E vocês sabem, todos sabemos que fazer bons conteúdos gera muito trabalho, muita dedicação. Nem sempre você está inspirado para poder passar uma boa informação e tudo mais. Então, quanto mais a gente junta forças, mais nós conseguimos aí criar conteúdo, né? Então, eu entrei em 2016 justamente para ajudá-las a criar conteúdo. E como eu já estava no doutorado, nessa época eu estava no doutorado já, então eu já estava acostumada, né, a escrever texto científico, embasado. Então, para mim, não tinha dificuldade. Eu só mudei um pouco, né, o assunto, porém sempre gostei de carne, então para mim não teve dificuldade nenhuma. Foi um imenso prazer. Eu agradeço até hoje a Juliana por ter me convidado para essa empreitada nossa. Eu adoro, né, fazer parte do Blog da Carne. Ô, Juliana, a gente sabe muito bem, eu queria saber se desde o princípio para você estava claro, vamos dizer assim, a persona para quem vocês queriam falar, né? Eu queria saber se isso começou, de repente, vocês quando começaram, já começaram pensando no consumidor final, ou vocês pensaram, tipo assim, vamos falar para o nosso pessoal do agro mesmo, como é que é? Não, Carlão, desde o início a gente sempre teve essa persona bem clara, que é o consumidor final prioritariamente urbano. Por quê? Porque as pessoas, né, mais para o interior, que estão ali próximas ao trabalho da produção agropecuária como um todo, elas já estão mais acostumadas com os termos, elas sabem o valor do trabalho, elas sabem todo o esforço que é necessário em cada cadeia produtiva do agronegócio. O cidadão urbano, quando, ainda mais hoje, né, que chega, muitas vezes compra até por aplicativo, ou chega no supermercado e está lá tudo bem embalado, ele não tem ideia de todo o esforço de uma cadeia produtiva que tem por trás de uma peça de carne ou até de um cacho de banana, enfim. Então, a gente justamente, né, e assim, foi muito uma coisa que eu, né, como eu comentei, sou bem urbana, então eu mesmo, na hora que me deparei com agro como um todo, eu percebi que havia um enorme mundo a se explorar que
eu não tinha a menor ideia, né? Ainda mais na pecuária, né? Que a gente coloca aí uma produção animal, né? Então, raça de boi, tipo de corte, enfim, genética, né? Saber todo o trabalho de escolha ali de sêmen, eu não tinha a menor ideia de todo desse esforço. Então, quando eu descobri esse universo que existia e que o cidadão urbano não sabia e não valorizava, eu identifiquei que, era algo que a gente precisava comunicar. E quando as meninas entraram, né, elas entraram muito com esse foco também, né, de realmente levar essa informação para o consumidor final. O que aconteceu é que mudou bastante as personas, né? Nossa persona consumidor final hoje, ela já é muito mais informada do que ela era antes. Então, cada vez mais, a gente tem que refinar o conteúdo porque muitas vezes elas nos ensinam, né? Então, chegou nesse momento que é bem bacana também. Ô, Mel, vem cá. Seus 10 anos de agronomia aí parece que caíram como uma luva aí nessa necessidade da Juliana aí, né? Então, Carlão, não necessariamente, né? Porque, eu falo, o curso de agronomia ele é um curso muito eclético, né? A gente tem a parte de pecuária, a gente tem a parte de planta, né? E por incrível que pareça, naquela época, eu estava muito mais voltada para a parte de bioenergia, que é um outro ramo do agro, né? Então, assim, o mundo da carne também foi descoberto por mim a partir do momento que eu entrei para o blog. Até então, eu era uma consumidora e amante de carne, né? Sempre gostei de churrasco, né? De consumir e tudo mais. Mas eu te confesso que depois que eu entrei para o blog da carne, eu mesma, como consumidora, leiga e tudo mais, eu passei a valorizar muito mais esse mundo, né? O mundo de produção, de toda a cadeia, de toda a preocupação que está por trás, e não só como a Juliana falou, de chegar num supermercado e simplesmente comprar a carne, levar para casa e não saber de onde veio aquilo, entendeu? Então, para mim também foi um presente, assim, eu veio carregado de muita informação, né? Porque até então, aí eu tive que estudar, né? Eu tive que me aprimorar e tudo mais. Que aspecto que você acha assim que chama atenção no blog da carne? O que vocês têm lá que vamos dizer assim, que chama mais atenção? O que dá mais dá mais interação com esse público lá no blog? Olha, na minha opinião, o que dá interação com o público é a foto ou vídeo, né, de um preparo vir carregado de informação, tá? Então, não é simplesmente uma carne gostosa e bonita. Naquela carne, naquela foto, naquele vídeo, vem carregado de informação. Informação da onde? No próprio post ou linkado com o nosso site, que é o nosso portal, que tem todos os artigos lá, que nós escrevemos com muito carinho e cheio de informação de conteúdo de qualidade, para que esses leitores, né, esse consumidor final, né, tenha essas informações e passe a valorizar aquele conteúdo, né, aquela carne bonita, aquele preparo de uma maneira especial. Então, acho que é isso que chama atenção e que traz mais interação, entendeu? Juliana, Juliana pode complementar aí comigo. Juliana pode complementar. Legal, acho que a Mel, ela abordou muito bem, né? Justamente, inclusive, quando a gente começou, o nosso slogan era informação bem passada, né? Que a gente brincava que a carne não pode ser bem passada, mas a informação tem que ser bem passada, né? E varia, de fato, né? De acordo com o canal, né? Então, o Instagram, como uma ferramenta, como uma mídia muito visual, né? É o que a Mel comentou, de fato. É uma boa imagem com informação que faça com que ele pare na timeline dele para ler. E em relação a outros tipos de canais, né? Principalmente site, YouTube, agora a gente está começando com o Spotify, mas principalmente no site, a gente tem nosso alcance é 99% orgânico. A gente não tem mídia paga. E os outros porcento de aquisição, né, de como as pessoas chegam ao nosso site, ou a rede social, ou e-mail. Então, elas chegam no nosso site pelo simples modo delas perguntarem como no Google, né? Então, como fazer picanha? O que é
dry aged. E aí elas chegam nos nossos conteúdos porque justamente nossos conteúdos trazem esse tipo de informação, né? Então, isso que tem sido muito... a gente tem, por um lado, o consumidor que está buscando saber mais, e a gente tem um conteúdo que tenta ao máximo trazer essa informação para que ele tenha essa resposta. Me dá um exemplo de vamos dizer assim, de um artigo de vocês que fez o maior sucesso, assim, fez um estardalhaço aí. Dá um exemplo para mim. Olha, eu posso falar porque um artigo que eu escrevi ficou muito tempo aí no pódio, que foi 5 dicas de como escolher uma costela, né, Ju? Sim, esse é o nosso artigo campeão aí em tráfego, né, em número de visualizações e visitantes. É um artigo que tem aí uma quantidade de visualização mensal incrível. E os outros que são justamente os o quê, né? O que é tomahawk, o que é prime rib, o que é chimichurri, que justamente vão aí de encontro a as perguntas que as pessoas fazem no Google. Como a gente está aqui num canal que é focado no agronegócio e a turma gosta de churrasco, uma barbaridade aqui, viu? Eu agora fiquei curioso, né? Porque hoje é domingo, é dia de fazer um belo de um churrasco, e eu agora quero saber quais são essas 5 dicas aí para a gente escolher uma costela. Fiquei curioso disso, viu, Melina? Você pode me dizer pelo menos umas 2 dicas dessas? Claro, com certeza. Primeira coisa que você tem que fazer ao escolher uma costela é olhar a peça e ver a cor da carne. É muito importante, né? Você ver a cor da carne. A carne não pode estar amarronzada, ela tem que ser uma carne com uma estrutura, né? Com uma cor avermelhada. Os ossos da costela não podem ser muito grandes e largos, porque isso dá característica de um boi mais velho, certo? O cheiro, né? Também. E você tem que apalpar com o indicador, assim, ó, um pouquinho da carne, para testar uma maciez, né? Além disso, o que eu falo, Carlão, eu costumo falar isso de todo tipo de escolha, né, de carne, independentemente de qual carne você for escolher, a dica, assim, na minha opinião, acho que primordial é você escolher o local que você vai comprar aquela carne, né? Eu vejo as pessoas hoje muito seletivas e elas estão certas, né? Então, assim, depois de tudo isso, né, que eu abordei aqui para você, eu acho que eu fico com a número 1, que eu deixei por último, mas não menos importante, que é a escolha do local que você vai comprar aquela carne. Um local de rastreabilidade, de confiança, né? Que te ajude ali a escolher uma boa carne, para que você tenha um preparo e um prazer na hora de consumir aquela carne. A gente vê hoje em dia que as pessoas, às vezes, eu mesma, vou falar de mim, a gente às vezes não come carne todo dia, para que o dia que a gente vá comer, a gente compre a melhor, tá? Então, eu não preciso comer carne todo dia, mas o dia que eu for comer, eu tenho que comer a melhor, aquela que tem maior valor agregado, aquela que tem uma preocupação por trás, que tem a rastreabilidade, que tem a qualidade. E isso nós já conseguimos, em parte, passar para os nossos seguidores, para as pessoas que consomem nosso conteúdo. Né? Então, delícia, sabe que me deu uma fome. Hoje eu vou preparar um grande churrasco. Eu adorei essa dica. Então vamos lá, recapitulando. A carne tem que ter uma cor bonita, avermelhada, assim, a cor da minha camisa, que assim ela tem que estar. Não exagera, não exagera. Quando está a vácuo, pode ser que ela fique um pouco mais escura. Mas mesmo assim, tem que ter que olhar bem a cor, mesmo assim. Exatamente. Mas o avermelhado pode ser um pouquinho mais escuro se ela tiver com embalagem a vácuo. Muitas vezes as pessoas acham que porque está mais escuro ela está, né, tá vencida, enfim. Mas esse é um fator muito importante também, né? Olhar a fabricação e a validade, né? Principalmente se estiver refrigerado. Então, e também, né, como a Mel comentou, em relação à rastreabilidade, ao local que você vai comprar, tem que ser um local que, se no caso fizer algum tipo de manuseio, ou seja, se tiver um açougue, pode ser que o mercado tenha um açougue, ou mesmo um açougue mesmo, precisa ter selo de inspeção, ou federal, ou estadual, mas se não tiver o selo, é um local clandestino.
né? E aí você, se não tem a mínima inspeção, imagina, né, da onde que veio essa carne, não tem como saber. Então, a inspeção é algo que é o principal. E aí, atrelado a tudo que a Mel comentou, do local, muitas vezes a marca, né? Às vezes você pode ter uma marca que você confia, que você já conhece a história, já consumiu outros cortes e acompanha, e aí você pode, às vezes, até comprar pelo celular, pela internet. A gente tem também essas facilidades aí que ajuda também a gente conseguir conhecer novos cortes, enfim. Então é bem bacana também. Deixa eu te perguntar uma coisa agora também. Quando a gente fala em carne, né, aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente fala carne, a gente sempre lembra, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, é que as pessoas lembram de carne de boi, né? Então, assim, se eu chegar num lugar e falar assim, eu quero uma carne, ninguém me pergunta se eu quero uma carne de frango, se eu quero uma carne de porco, se eu quero... É sempre uma carne de boi. O blog, ele fala de todas as carnes ou fala de carne de boi? O blog, ele fala mais de carne bovina, tá? Mas a gente abrange outras carnes também, tá? Porque nós sentimos, né, que os nossos consumidores ali, as pessoas que seguem a gente, consomem nosso conteúdo, também tinham essa curiosidade, né? Apesar de ser um blog voltado para proteína de carne vermelha, na verdade, né? Nós abrangemos outras carnes também, como frango, peixes, mas bem menos, talvez aí numa proporção de 10%, tá? E o que tá legal também do blog da carne, a Juliana vai até complementar, que nós estamos com uma colunista que fala de carne ovina, né, Ju? Isso, a Larissa Stephanie, que ela é zootecnista e mestre em ciência animal, e especialista em carne ovina, né? Então, ela começou a trazer alguns conteúdos bem interessantes, né? Tanto de curiosidade sobre o corte, questão nutricional, como escolher carne ovina, né? E até algumas dificuldades. Não é uma carne que é uma carne que está começando a ganhar mercado no Brasil agora. Então a gente tem tido uma curiosidade e também uma recepção muito positiva dos leitores em relação a isso, porque também é um tipo de conteúdo que era escasso na internet, né? Ou muitas vezes mais em empresas comerciais, e aí o consumidor não era tão confiante em relação a isso. Então, como a Mel comentou, a gente, né, nosso foco começou mais na bovina, por questão da cadeia da pecuária, e também porque é um setor que se for comparar, por exemplo, com o de aves, ele é um pouco mais tradicional na comunicação, né? Até então não tinha muito conteúdo, se for comparar com o setor com carne de aves, né? Que a gente tem bastante informação, enfim. E agora a gente está como a gente já tem bastante conteúdo sobre pecuária, bastante conteúdo sobre carne bovina, a gente está tentando explorar com um pouquinho mais de profundidade também esses conteúdos, principalmente suína, ovina e de aves, né? A gente quer chegar no peixe também. No Instagram já é comum ver, né, ver alguns posts de peixe, que também é um mercado que está ganhando bastante atenção no Brasil, aí, produção de tilápia, enfim. E aí a gente quer ser, né, assim, nosso maior passo, nossa missão, né, ser o maior portal de conteúdo sobre proteína animal no Brasil, né, e na verdade a gente já está, essa é a nossa missão, mas a gente tem um grande público lendo nossos artigos em Portugal também, então vai ser o nosso segundo passo. É a internacionalização do blog da carne, hein, Mel? Você está trabalhando numa multinacional, hein? Exatamente, você viu que coisa boa? Por que não sonhar alto, né? Já que a gente pode sonhar alto. Esse negócio de sonho é o seguinte, tem que sonhar grande mesmo, porque dá o mesmo trabalho, né? Então, tem que sonhar grande. Trabalho para sonhar pequeno não convém. Deixa eu entrar num assunto que, com certeza, você já deve ter tocado lá no blog da carne, que é a questão da carne produzida em laboratório, né? Ou então os hambúrgueres que a gente já vê comercialmente, né? Marfrig, por exemplo, já está falando disso, Fazenda do Futuro, essas coisas todas. Eu queria saber o seguinte,
Vocês já falaram sobre o tema e quero saber se, eventualmente, vocês até já experimentaram essa carne. Eu queria saber de vocês aí como é que vocês enxergam desse assunto. Eu nunca provei. Nunca provei, nunca passou por perto de mim esse tipo de carne, então por enquanto, eu tô meio assim, sabe? Será? Eu prefiro ficar no tradicional. E você, Juliana? Bom, a gente já abordou sobre proteína animal criada em laboratório no blog, foi inclusive um dos primeiros artigos que a gente colocou. Sobre carne vegetal, se é que a gente pode chamar de carne vegetal, tem toda uma polêmica envolvida nisso, mas enfim, sobre proteína vegetal, produtos de proteína vegetal, a gente não abordou, como eu comentei, nosso foco é proteína animal, mas sim, eu já experimentei de diversas empresas. Se você quiser perguntar o que eu achei, eu posso falar. Mas eu não vejo, né? Eu não consigo ver essas empresas exatamente como uma concorrência a nível global, né? Claro que elas se posicionam como concorrentes e muitas vezes elas criam uma comunicação muito negativa, o que eu não concordo, né? Eu acho que falta para a nossa cadeia de proteína animal se posicionar melhor e para fazer um marketing mais bem feito, porque não tem sido bem feito o marketing da proteína animal de forma geral para o público, né, para o Brasil e para o mundo. Então, falta um pouco mais desse esforço. Mas se a gente for pensar que a gente tem aí que alimentar, a gente tem que chegar aí uma população imensa para a gente alimentar até 2050, são 10 bilhões de pessoas, e a gente tem muitas dificuldades aí de conseguir chegar a esse número, né? Ano passado mesmo a gente teve, o preço da carne disparou porque a gente não tinha boi para bater, então a gente tem a China e a Ásia aumentando cada vez mais as importações. Então, eu vejo que tem mercado para todo mundo, e é o que eu comentei, né? Eu não gosto da forma como que eles se comunicam, mas é a opção do consumidor, né? Se ele prefere consumir um hambúrguer vegano, fica a critério, né? Mas cabe às empresas que trabalham com proteína animal informarem melhor para que não haja tantos mitos aí, tantas polêmicas envolvendo o setor. Escuta, eu queria te informar que nós estamos chegando no final já do nosso programa. Infelizmente, papo bom passa rápido, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais agora do blog da carne, em quais plataformas vocês estão. Eu sei que vocês são, né, gigantescos no Instagram. Eu falo assim, eu fico só olhando e querendo aprender como é que faz para ter 222 mil seguidores no Instagram, mas vocês também têm o site, têm outras plataformas. Fala um pouquinho para mim de como é que é o negócio do blog da carne. O blog da carne ele começou com o Instagram, né, propriamente dito. Logo em seguida, criamos o site www.blogdacarne.com. Todo o conteúdo está lá, né? Em seguida do site, nós criamos o canal no YouTube, com o nosso programa Direto ao Ponto, que é muito interessante também. Tem vários vídeos super bacanas lá, convidados especialíssimos, inclusive, Carlão. Que tal participar conosco de um Direto ao Ponto? Opa, eu adorei, já topei, viu? E nós temos também a LinkedIn, que é forte nessa parte da distribuição do conteúdo mesmo do site, né? Dos artigos que nós produzimos, bem forte. O podcast, em que nós convertemos as entrevistas do YouTube também em formato podcast, né, Ju? No Spotify. Complementa aí, está esquecendo de alguma? No Spotify, e depois a gente tem o Telegram, né? Então, tem um canal lá no Telegram, que é o Blog da Carne, onde a gente também só divulga, é o primeiro lugar que a gente divulga os conteúdos e faz algumas enquetes também, interage nesse sentido. Olha, eu vou convidar vocês, eu vou falar o seguinte, nós vamos fazer um programa, eu tive uma ideia aqui, viu? Vou convidar vocês para virem aqui no meu sítio, aqui
na sede da Public. Você sabe que a sede do Grupo Public é rural, nós ficamos no meio de uma fazenda. Então, eu vou convidar vocês para vir conhecer a sede do Grupo Public e a gente vai preparar um belo churrasco aqui e fazer disso um programa. A gente faz disso um programa, talvez um domingão aqui para vocês todos, um programa direto ao ponto, enfim, vai ser um negócio bem bacana. Vocês topam, não? Aí eu vi vantagem, hein? Gostei. Com certeza. Vamos tocar esse churrasco aí. A gente já grava um super programa, faz uma receita especial. Só falta agora a gente, vamos dizer assim, esperar ser vacinado, né? Vamos esperar as coisas, como é que fala? A gente fazer isso com segurança, né? Porque a gente precisa realmente se divertir, mas se divertir com segurança, né? Com certeza. Com certeza, Carlão. Não vejo a hora de tomar uma vacina para fazer uns bons churrascos, viu? Faz tempo que eu não faço uma aglomeração aí. Saudade. Pois é. E aí a gente aproveita aqui, eu quero aproveitar e lembrar o seguinte, essas duas moças, elas têm mais uma sócia, que é a Mirella. A Mirella deu um chapéu hoje na gente aqui, não pôde participar, entendeu? Mas no churrasco, ela está intimada a aparecer, viu? Será que ela vai, Mel? Ah, e não vai ter desculpa, né? Em caso de churrasco, desculpa vai ser a última coisa que alguém vai dar, né? Todo mundo quer deixa picanha para ela. Pois é, gente. Olha, foi uma delícia essa conversa com vocês aqui. Eu quero desejar realmente a vocês que continuem crescendo muito. Eu espero que vocês vão realmente crescer bastante lá em Portugal. Espalhem aí todo esse blog da carne para o mundo inteiro, que eu tenho certeza que... Eu tenho a impressão que lá na China você já deve ter bastante gente olhando o blog da carne na China, viu, Juliana? No Irã já entraram em contato conosco, o pessoal do Irã, que é o nosso principal importador de carne bovina, né? Já teve algumas pessoas que vieram falar com a gente. Olha só que interessante. Vem cá, fala uma coisa para mim. Vocês devem receber, assim, como é que fala? Gente patrocinando o blog da carne, convidando vocês para participar de evento. Como é que é? Vocês já fazem muitas palestras aí pelo Brasil a respeito de carne? Nós já fizemos mais, né? Com esse negócio da pandemia, deu uma parada por causa do presencial, né? Uhum. Mas nós temos, sim, vários parceiros, já participamos de muitos eventos, né, Ju? Sim, eventos, seja de churrasco, seja eventos focados em pecuária, palestras, né? A gente tem parceria com algumas associações produtoras também, que sempre convidam a gente para falar sobre o mercado consumidor. A gente tem 2 fortes parceiros hoje, né, que nos ajudam aí a monetizar o blog, né, a pagar nossas contas, digamos assim, que um é de saúde animal e outro é uma varejista de carne, né, do ramo. Aqui não tem problema, não. Você pode falar o nome, não, que aqui não tem. Pode falar quem é, viu? Não tem problema nenhum, não. Viu? Legal. Você faz uma média aí. Quem que é essa figura aí? Fala aí para mim. É Elanco, né, que é bem conhecida aí de todo mundo, uma super empresa que valoriza aí a produção com sustentabilidade. Então, a gente fez uma série de artigos de sustentabilidade muito legais. Entrevistamos aí o Caio Penido, né, o presidente do GTPS, como fruto dessa parceria. Então, é algo que foi bem bacana, né, e eles justamente têm o foco de se aproximar do consumidor final, né, e a Swift, né, que aí já é mais focada mesmo no nosso público consumidor, e aí nos possibilita preparar algumas receitas, nos possibilita testar novos cortes e conhecer novas lojas aí também, que ela está se espalhando aí pelo Brasil todo, né, Mel? Com certeza. Nós temos também parceiros, aplicativos de descontos, né, em restaurantes, que proporcionam aí para a gente conhecer, né, restaurantes que fazem bom churrasco, né, que montam pratos interessantes aí com diversos cortes, e também aí, a Duo, né? O Duo Gourmet, nosso parceiro também do blog. Maravilha, gente. Vamos, né, produzir conteúdo. Já fizeram todo o comercial aqui, elas mandam aqui, é o seguinte, eu quero aproveitar, já que elas fizeram o comercial, quero mandar um abraço para o Renato Costa, lá do Friboi, o homem que está fazendo aí
transformação aí nos negócios, né? Inaugurando lojas, enfim. Mandar um abraço para o Eduardo Pedroso, toda a turma lá do JBS. Mandar um abraço para o Carlos Alberto Coada, que esteve aqui no programa Fala Carlão. Aliás, essa turma toda que eu estou falando já esteve aqui no Fala Carlão e com certeza é a turma que vai voltar. O Caio Penido também esteve aqui no final do ano passado. Enfim, aqui é a prateleira de cima do agronegócio. Você está no Domingão do Carlão. Show de bola. Muito obrigado pela sua audiência. Agora é o seguinte, você pode aproveitar o resto da manhã, faça aí um bom churrasco. Eu falei aqui com a Juliana Chini e com a Melina Cais. Obrigado a vocês duas, viu, queridas? Muito obrigada, Carlão, pela oportunidade. Nós adoramos estar aqui no seu programa. Com certeza, um papo muito especial, viu? Te agradeço de coração. Foi incrível. Maravilha. Obrigada. Muito obrigada, viu, Carlão? Super feliz de participar desse programa, dessa prateleira aí do agro. Um excelente domingo de muito churrasco para você e para todos aí que acompanharam o nosso programa. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência aqui pelo canal do Boi. Daqui a pouquinho você pode nos acompanhar. Acompanhe a gente aí durante a semana nas nossas redes sociais. A gente está em todas as redes sociais. E se você for acompanhar a gente lá no YouTube, não esquece, se inscreve no nosso canal lá, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a galera. Muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Fui, valeu, tchau.